O erro que muitos cristãos cometem. Durante a espera, existe um momento na vida em que a espera começa a pesar mais do que o próprio problema. Você ora, pede direção, pede respostas, mas o tempo passa e nada muda. E quanto mais o tempo passa, mais difícil se torna manter a mesma confiança que você tinha no início. No começo da espera, você ainda tem esperança. Você acredita que Deus está prestes a agir. Mas quando os dias se transformam em semanas e as semanas em meses, algo começa a acontecer dentro de você. A mente começa a criar interpretações. A ansiedade começa a crescer. E sem perceber, muitos cristãos começam a cometer um erro que torna a espera muito mais difícil do que ela precisava ser. A Bíblia mostra que esperar em Deus nunca foi um problema. O problema é como as pessoas reagem enquanto esperam. Neste vídeo, você vai entender qual é o erro mais comum que muitos cristãos cometem durante a espera e como evitar que esse erro enfraqueça sua fé exatamente no momento em que ela precisa ser mais forte. Porque o tempo de espera não destrói a fé. Mas a forma como você reage durante esse tempo pode definir o que acontece depois. O erro de tentar forçar. Respostas. Antes do tempo. Quando Deus parece demorar, a maior tentação é tentar acelerar o processo. A ansiedade começa a convencer você de que algo precisa acontecer imediatamente. Você começa a procurar qualquer solução, qualquer oportunidade, qualquer movimento que pareça quebrar o silêncio. Porque esperar sem ver progresso parece insuportável. Mas muitas vezes o erro começa exatamente aí, na tentativa de criar por conta própria aquilo que Deus ainda está preparando. Em Gênesis capítulo 16, Sara e Abraão receberam uma promessa de Deus, mas o tempo passou e nada parecia acontecer. Então decidiram criar sua própria solução. O resultado foi um problema que traria consequências por gerações. Isso revela algo importante. Quando a ansiedade tenta substituir a confiança, as decisões começam a ser tomadas fora do tempo certo. Esperar em Deus exige paciência, mas tentar forçar respostas quase sempre cria problemas que não existiriam se o processo fosse respeitado. E esse é apenas o primeiro erro. Porque existe outro erro ainda mais silencioso, que começa a aparecer quando a espera se prolonga. O erro de interpretar o silêncio como abandono. Quando a espera se prolonga, algo começa a acontecer dentro da mente humana. A falta de respostas começa a gerar interpretações. E quase sempre essas interpretações são negativas. Você começa a pensar que talvez Deus esteja distante. Talvez tenha feito algo errado. Talvez tenha perdido o favor dele. E quanto mais esses pensamentos se repetem, mais a confiança começa a enfraquecer. Mas interpretar o silêncio como abandono é um dos erros mais perigosos durante a espera. Em Isaías capítulo 49, versículo 15, Deus faz uma pergunta profunda. Pode uma mãe esquecer o filho que ainda mama? Mesmo que isso acontecesse, ele declara que jamais se esqueceria de você. Isso mostra que a presença de Deus não depende da forma como você percebe o momento. O silêncio de Deus não significa rejeição. Muitas vezes, significa que algo está sendo preparado fora da sua visão. Quando você interpreta o silêncio como abandono, sua mente entra em conflito com a própria verdade de quem Deus é. A ansiedade cresce quando você tenta preencher o silêncio com suposições. Mas a fé cresce quando você aprende a confiar, mesmo sem explicações imediatas. E existe outro erro muito comum que aparece durante esses períodos de espera. O erro de comparar seu tempo com o tempo dos outros. Outro erro muito comum durante a espera começa quando você olha ao redor. Você vê outras pessoas avançando, recebendo respostas, vivendo momentos de mudança. E então, uma pergunta silenciosa surge dentro de você. Por que com eles parece acontecer mais rápido? A comparação começa a gerar frustração. Você começa a pensar que talvez esteja atrasado, que talvez sua fé não seja suficiente, ou que Deus esteja favorecendo outras pessoas enquanto você permanece no mesmo lugar. Mas comparar sua jornada com a jornada de outra pessoa é esquecer que Deus trabalha de maneira única com cada vida.
Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, está escrito que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Isso significa que existe um tempo específico para cada processo. O que acontece na vida de outra pessoa não define o que Deus está fazendo na sua. Quando você começa a comparar, a espera deixa de ser um processo de confiança e passa a se tornar uma fonte de frustração. A comparação faz você perder a paz que poderia encontrar enquanto espera. Deus não está atrasado na sua história. Ele está trabalhando em um tempo que talvez você ainda não consiga entender. E existe um erro ainda mais profundo que muitas pessoas cometem durante a espera. O erro de parar de crescer enquanto espera. Quando a espera se prolonga, muitas pessoas entram em um estado de estagnação espiritual. Elas continuam esperando respostas, mas deixam de investir no crescimento da própria fé. Oram menos, se afastam da palavra e começam a viver como se nada estivesse acontecendo. Mas o tempo de espera nunca foi um tempo vazio. Em Colossenses capítulo 2, versículos 6 ao 7, está escrito que assim como você recebeu Cristo, deve continuar caminhando nele, sendo edificado e fortalecido na fé. Isso significa que mesmo quando não há respostas novas, ainda existe crescimento acontecendo. A espera pode se tornar um tempo de amadurecimento profundo, um período onde sua fé se fortalece, sua mente se torna mais estável e sua relação com Deus se aprofunda. Quando você continua crescendo enquanto espera, algo muda dentro de você. A ansiedade perde força porque sua confiança deixa de depender apenas de resultados visíveis. Mas quando a pessoa para de crescer, a espera se torna mais pesada, porque a mente começa a focar apenas no problema e no tempo que está passando. E existe um último erro que muitas pessoas cometem durante a espera, um erro que pode enfraquecer completamente a fé se não for reconhecido. O erro de desistir, pouco antes do momento da resposta. Talvez o erro mais doloroso que muitas pessoas cometem durante a espera seja desistir exatamente quando estão mais perto da resposta. Depois de tanto tempo esperando, a mente começa a se cansar. A esperança começa a enfraquecer. E lentamente a pessoa decide parar de confiar como confiava no início. Ela não abandona a fé completamente, mas deixa de esperar com a mesma expectativa. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, está escrito para não nos cansarmos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos se não desistirmos. Isso revela algo muito importante sobre os processos de Deus. Existe um tempo de colheita, mas esse tempo não acontece se a pessoa abandona a confiança antes que ele chegue. A espera pode parecer longa, mas muitas vezes o momento da resposta está mais próximo do que parece. O problema é que quando o coração se cansa, a pessoa começa a perder a esperança exatamente quando deveria permanecer firme. Quando você permanece confiando, mesmo sem respostas imediatas, sua fé se torna mais forte do que as circunstâncias. A espera deixa de ser um peso e se torna um processo onde Deus está preparando tanto você quanto o momento certo. E quando isso acontece, você percebe que os erros mais comuns durante a espera não estão no tempo que Deus escolhe, mas na forma como nós reagimos enquanto esse tempo passa. Vamos fazer uma oração juntos? Pai, neste momento, eu coloco diante de Ti cada área da minha vida onde tenho enfrentado espera. Tu conheces as orações que fiz, os momentos em que me senti cansado e as vezes em que a ansiedade tentou dominar meus pensamentos. Muitas vezes, eu quis respostas rápidas, quis entender exatamente o que estava acontecendo e quis ver mudanças imediatas. Mas hoje eu reconheço que o Teu tempo é diferente do meu. Como está escrito em Isaías, capítulo 40, versículo 31, aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Renova minha fé enquanto eu espero. Fortalece meu coração para que eu não permita que o medo ou a dúvida determinem minhas decisões. Ajuda-me a não cometer os erros que enfraquecem a confiança durante a espera. Ensina-me a permanecer firme, a continuar crescendo e a confiar que Tu continuas trabalhando, mesmo quando não vejo o movimento. Que a Tua paz guarde minha mente e meu coração, e que minha confiança esteja baseada em quem Tu és, não apenas no que consigo ver acontecer.
Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários uma palavra: confio. Não escreva apenas como um comentário comum. Escreva como uma decisão de continuar confiando em Deus, mesmo durante a espera. Inscreva-se no canal se você deseja fortalecer sua fé com mensagens profundas e bíblicas que ajudam a entender os processos que Deus usa para transformar nossa vida. No próximo vídeo, vamos falar sobre algo que muitos enfrentam depois de um tempo de espera. Como permanecer firme quando a fé começa a enfraquecer.